Eu estava lendo alguns artigos na internet e eu me deparei com um artigo que ofereceu algumas objeções ao conceito do PNA, ou seja, o princípio de não agressão. Se você quiser entender o que é o PNA, assista o meu vídeo chamado PNA, que está na descrição, princípio de não agressão. Eu particularmente acho esse termo um pouco desnecessário, PNA. Eu acho que o termo PNA pode muitas vezes facilitar o entendimento de pessoas do que seria o anarcocapitalismo, que seria baseado no princípio de não agressão. Você não pode iniciar agressão contra outra pessoa, mas se ela iniciar agressão contra você, você pode se defender. Porém, eu acho que esse termo, princípio de não agressão, não é o termo mais preciso para explicar a base ou o fundamento da ética libertária, o fundamento da lei no anarcocapitalismo. Eu acho que o termo mais preciso é simplesmente a propriedade privada. Então esse artigo se chama 6 razões pelas quais os libertários devem rejeitar o princípio de não agressão, e eu vou responder apenas uma dessas razões nesse vídeo. Talvez eu responda as outras em outros vídeos, e essa razão é a poluição. Porque esse artigo diz que, de acordo com o PNA, a poluição deveria ser proibida. Afinal, se você emite poluentes na atmosfera, esses poluentes estariam agredindo outras pessoas, e por isso toda poluição deveria ser proibida, não apenas a poluição industrial, mas também a poluição pessoal, como por exemplo usar carros ou fazer qualquer coisa que emita poluição. Mas como na nossa sociedade nós dependemos de muitas tecnologias que facilitam a nossa vida, que trazem grande utilidade para as pessoas, e essas tecnologias produzem poluição, se nós seguíssemos o PNA, nós teríamos que rejeitar a maioria das tecnologias que nós temos e nós teríamos uma vida muito pior, nós teríamos muito menos utilidade. E por isso esse artigo conclui que o PNA seria prejudicial às pessoas. A minha resposta para esse artigo é que ele usou uma interpretação específica do princípio de não agressão e não o conceito geral do princípio de não agressão, para concluir que ele geraria uma proibição de qualquer poluição. Ele interpretou o princípio de não agressão de tal forma que a punição de qualquer agressão seria absoluta, ou seja, de que qualquer mínima agressão poderia ser punida. Mas a maioria dos defensores do princípio de não agressão defendem também a punição proporcional. Existem ações que interferem na propriedade alheia, mas elas interferem tão pouco que elas não podem ser punidas. Por exemplo, se eu ligar um holofote e apontar esse holofote para a janela do quarto de uma pessoa, isso seria uma agressão e poderia ser punido. Mas se eu simplesmente ligar a luz do meu quarto e ela sair pela janela e for visível da janela de outra pessoa, essa luz que está chegando nas outras pessoas é tão pequena que isso não pode ser punido. Mesma coisa se você estiver andando numa rua movimentada e você esbarrar em outra pessoa. Você alterou mesmo que minimamente a propriedade dessa pessoa? Sim, mas é uma coisa tão pequena que você não pode responder isso com violência física ou com agressão. Por outro lado, muitos defensores do princípio de não agressão defendem que alguns crimes são tão graves que eles podem ocasionar numa perda total do direito do criminoso. Por exemplo, se um criminoso estuprar ou matar uma pessoa, esse crime pode ser tão grave que ele pode perder todo o seu direito, podendo inclusive ser condenado à morte. E aí muita gente perguntaria como podemos calcular essa proporcionalidade, como podemos saber qual crime pode ter qual punição, qual volume de som alto que conta como agressão, e a resposta é que é impossível calcular a proporcionalidade de um crime ou de uma punição. Deve haver, nesse caso, um consenso das pessoas, um chute aproximado de qual seria a proporcionalidade ideal. A ideia é de que quanto mais você viola o direito de propriedade, mais você perde o seu próprio direito de propriedade. Então, no anarcocapitalismo, se alguma pessoa produz uma pequena quantidade de poluição, isso pode não ser considerado uma quantidade suficiente para constituir uma agressão, por ser uma quantidade muito pequena, que se dilui no ar e que não altera a propriedade de ninguém significativamente. Agora, se alguma indústria produzir uma grande quantidade de poluição que alterar a vida de centenas de pessoas, aí sim essa indústria pode ter que filtrar essa poluição, porque aí ela estaria sim alterando significativamente a propriedade de outras pessoas. Então eu não vejo problema em relação ao anarcocapitalismo e poluição, tanto não seria permitido uma pessoa ou uma empresa poluir excessivamente, quanto também não seriam todos obrigados a não emitir nenhuma molécula de poluição. Se a quantidade de poluição que você produz não altera significativamente a propriedade de outras pessoas, então você pode produzir aquela quantidade de poluição. Você pode dirigir um carro, você pode ter uma fábrica, você pode ter uma chaminé, e a partir do momento que essa poluição esteja alterando significativamente a propriedade de outras pessoas, aí você será obrigado a filtrá-la. No caso do Estado, como a própria natureza do Estado é uma natureza de expropriação, o Estado já não tem o objetivo
de proteger a propriedade dos indivíduos. E, portanto, dificilmente o Estado vai regular a poluição de acordo com o quanto ela esteja alterando a propriedade de outros indivíduos. O Estado tipicamente se alia a grandes corporações, tipicamente grandes corporações financiam governos para que esses governos, por sua vez, criem leis que favoreçam essas corporações que destruam a concorrência, e se fizer parte do interesse de grandes corporações poluir o meio ambiente, poluir excessivamente a propriedade de outros indivíduos, o governo vai apoiar isso e não vai impedir essa poluição de acontecer. Mais uma vez, quem pode regular os interesses de indivíduos usando sua propriedade privada e usando trocas voluntárias é o mercado. O livre mercado pode atender o interesse de indivíduos de não terem a sua propriedade alterada pela poluição, de não terem o seu corpo agredido pela poluição e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas continuem produzindo, que elas continuem usando tecnologia. A poluição pode se tornar um grande problema quando há um monopólio da força, um monopólio da coerção, que procura atender aos seus próprios interesses e não o interesse de indivíduos honestos e pacíficos. Então é isso, se gostou do vídeo, clique em gostei, se tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma discordância, coloque nos comentários. Eu vou colocar na descrição a playlist Anarcocapitalismo, que tem muitos vídeos com muitos detalhes sobre o anarcocapitalismo, sobre a teoria anarcocapitalista. Muito obrigado e até o próximo vídeo.